O Fiat Gran Siena foi lançado aqui no Brasil em 2012, sendo a segunda geração do sedã compacto de muito sucesso da Fiat, baseada no então novo Palio de segunda geração, lançado em 2011. Esse carro completaria seu decênio de vida agora em 2022, portanto, só que as novas regras de emissão do Proconv não deixaram. Então, antes de completar seus 10 anos de mercado, práticos mesmo, a Fiat lançou no finalzinho de 2021 a linha 2022 do seu clássico sedã compacto, e é justamente esse carro que a gente vai avaliar hoje, na versão Attractive 1.4, já da linha 2022. E você que está pensando em comprar um Gran Siena, né, desses 10 anos de história que ele teve aí, ou qualquer outro carro usado ou seminovo, agora aqui no canal nós temos um novo parceiro que é a Olho no Carro, que é um serviço de consulta ao histórico veicular de carros. Então, com a nossa parceria, a gente consegue oferecer para vocês um desconto de 15% nos serviços e diversos pacotes que eles oferecem. A gente vai deixar o link aqui na descrição e também esse QR Code aqui no pé da tela para você acessar, conferir os planos, entender o detalhamento de cada um dos serviços e usar ele na hora de comprar o seu novo carro usado. Vamos para o Siena então, que hoje a gente vai falar dele. Anônimo, desinteressante, anêmico, capenga, xoxo são alguns dos adjetivos que muitos usariam para definir o Gran Siena. Mas, com todos esses anos de mercado, as suas fraquezas podem também ser as suas qualidades. Se afinal de contas, sendo um carro bastante simples, o Siena é um carro também muito conhecido pelos mecânicos, pelo mercado, manutenção barata, prática, um carro que qualquer um sabe mexer. E justamente pensando nesse filão, a Fiat foi esticando a sua vida útil, mesmo depois do lançamento do Cronos, que teoricamente seria o seu sucessor imediato. Então, quando esse carro foi lançado lá em 2012, ele foi muito bem recebido pela imprensa especializada como um carro de bom acerto de suspensão, boas combinações de motores, equipamentos muito interessantes, versões muito interessantes, e ele realmente se destacava em relação ao Palio de então pelo visual diferente que ele tinha na dianteira, pela traseira muito mais bem desenhada e planejada do que só um anexo a um hatch. E bem, esse visual não mudou, é exatamente o mesmo carro que foi lançado lá no começo da década passada. O que mudou, porém, foram as versões e um pouquinho das motorizações. Ele foi lançado com o motor Fire 1.4, que é exatamente esse motor que a gente tem aqui hoje, e também o e-torque 1.6 16 válvulas. Uma gama de versões aí que, ao longo de sua vida normal, vamos dizer assim, foi do Attractive, exatamente esse carro que a gente tem aqui, passando pelo Essence com motor 1.6 e chegando até o Sublime, que era uma versão com interior com couro claro, podia ter opcionalmente o belíssimo teto solar panorâmico, que também existia na versão Essence, poderia ser equipado com câmbio dualógico automatizado de 5 marchas, que sofreu evoluções. Era um carro bem equipado, sim, acho que esse foi um grande ponto marcante da história do Gran Siena. O segundo ponto marcante da história dele, ao meu ver, foi quando a Fiat lançou a versão Attractive 1.0, conjunto que existia só no Palio, demorou para chegar no Siena. E eu digo marcante porque marcou o momento que o carro virou o jogo, ele deixou de ser aquele sedã compacto ali, um pouco com a tentativa de ser um pouquinho mais sofisticado, já não era mais esse momento dele, com o mercado com diversas novas opções, e a Fiat virou ele para ser um sedã compacto bem de entrada mesmo, ali para brigar com o Voyage 1.0, o antigo Prisma Joy, Logan 1.0. Então é exatamente esse carro que a gente tem aqui hoje, com essa pegada, né? Então teve essa metamorfose de abordagens aí, né? Essa mudança de personalidade ao longo desses 10 anos. Derivado direto do Palio de segunda geração, que foi lançado no final de 2011, o Gran Siena muda, bem, não só um pouquinho das dimensões, né? Afinal de contas, ele é um carro mais comprido que a normal de um sedã, mas aqui a gente tem também um entre-eixos 9 centímetros mais longo do que o Palio de segunda geração.
Então a gente tem um entre-eixos aqui de 2,51 metros. A gente tem um carro que, sem os retrovisores, tem 1,70 m de largura. De altura ele tem 1,50 m e de comprimento ele tem 4,29 m. Não é exatamente um carro pequeno, mas também não é um carro muito grande. É uma medida aí bem típica dos sedãs daquela época. E suspensão na dianteira McPherson, tradicional, com barra estabilizadora, tudo dentro do padrão do mercado. E a mesma coisa na traseira, suspensão por eixo de torção. Freios a disco ventilados na dianteira e tambores na traseira. E outra coisa que é bem conhecida aí é justamente o seu motor, que é o bom e velho Fire 1.4. E alguns diriam que não tão bom assim, né? Aqui a gente já tem a versão Evo dele, né? Mas é o motor Fire, o projeto básico ainda é daquele motor que nasceu lá na Itália dos anos 80 e chegou aqui no Brasil no final dos anos 90. Então, aqui nessa última encarnação dele no Gran Siena, lembrando que para Fiorino esse motor ganhou um novo tapa, ele rende 88 cavalos de potência no álcool e 85 na gasolina, de torque 12,5 kgfm no álcool e 12,4 na gasolina, praticamente um empate técnico ali, né? Motor muito conhecido no mercado já há muitos anos, robusto, ninguém questiona a durabilidade e a confiabilidade desse motor, mas é um motor bastante simples, sempre foi, e afinal de contas esse acaba sendo um caminho para essa confiabilidade, né? Então aqui a gente não tem grandes recursos, né? Nada muito avançado. O que a gente tem mais de destaque aqui no tapinha ali de técnico que ele ganhou para o lançamento do Fiat Uno em 2010, esse motor ganhou variador de fase no comando. É um comando só, são 8 válvulas, então atua nas válvulas de admissão e de escape. Um detalhe aí interessante que, sendo um motor 8 válvulas, já tem uma pegadinha baixa, ainda ajuda a trazer um pouquinho mais de força nessas rotações mais iniciais. Mas na hora que a gente estiver andando, a gente fala disso. E sincronia das polias por correia dentada, também tradicionalíssimo no mercado. Não conheço nenhum caso de estouro precoce dessa correia, igual acontecia com alguns motores mais antigos da Fiat. E uma coisa interessante, olha, mesmo em fim de vida, tem a manta acústica e térmica aqui debaixo do capô. Então um detalhe legal aí. E também a mesma pintura interna aqui no cofre do motor em relação à pintura externa. Então um detalhe interessante que dá um pouquinho de gosto de ver. E o bom, aliás, não tão bom, né? O velho tanquinho ali à esquerda do cofre, né? À direita do carro, né? Quando você pensa aí na posição dos passageiros. Vamos dar uma olhada lá dentro agora. E se por fora o Gran Siena não mudou nesses 10 anos de mercado, por dentro, bem, não foi tão diferente assim. Então, isso significa que a gente tem aqueles mesmos problemas de ergonomia do Palio de segunda geração, que inclusive foi avaliado aqui no canal por aquele que vos falam. E, bem, é uma sessão retrospectiva muito interessante. Mas vamos lá, em termos de ergonomia, os bancos são péssimos, realmente são bancos horríveis. Eu me lembro que na época que a gente avaliou o Palio pela primeira vez, eu já não gostava muito desses bancos, só que agora que o mercado cresceu, amadureceu, a gente tem projetos mais modernos, projetos mais maduros, isso aqui fica ainda mais gritante. Então, olha, é um banco, não é dos bancos mais curtos, importante dizer isso. Então, olha, o assento aqui acaba um pouquinho antes do meu joelho, sim, mas beleza, não é dos piores. Só que o banco, ele não te dá apoio lateral. Olha como é que eu consigo escorregar aqui de um lado para o outro sem fazer esforço. Como que ele também deixa de apoiar a parte superior aqui das minhas costas, tá vendo? Então deixa a desejar nesse sentido. Tem um apoio de cabeça aqui, beleza, não te empurra para frente, mas também, tá vendo? Ele me pergunto aqui da eficiência deste apoio de cabeça no efeito chicote, né, em caso de batida traseira. Mas o volante não é tão desalinhado assim, olha, é bem pouco inclusive. Olha, praticamente 100% certeiro aqui, alinhado com o banco, né? Então, ponto
positivo aí, até inesperado para um carro já com alguns anos de mercado, projeto simples e porte compacto. E os comandos, bem, todos razoavelmente à mão. Então a gente tem dos retrovisores, aqui é manual no caso, né, mas nas versões com comando elétrico fica aqui no acabamento da coluna A, a gente tem os comandos dos vidros elétricos nas portas, ar-condicionado também à mão. Sendo um carro mais antigo, né, faltam porta-objetos pensados em smartphones, coisa que já existia, mas virou onipresente mais recentemente, né? Então, olha, aqui não cabe nada, né? A gente tem dois pequeníssimos porta-copos, tem um espaço aqui que eu não tenho a menor ideia do que ele sirva, talvez para guardar um controle de garagem ou chave de casa, alguma coisa assim. Uma tomadinha, 12 volts, 180 watts. Aqui no console central, nada, né? Tem um pequeno nicho debaixo aqui da alavanca de freio de mão, junto da transmissão, mas é algo típico da época dele. Em termos de acabamento, bem, ele nunca foi exatamente um carro bem acabado, apesar da Fiat sempre ter brincado aí com cores, texturas e variações. Então, olha, ele foi mais simplificado com o passar dos anos. Então, se antes essa faixa aqui, ela tinha uma variação de cor dependendo da versão, né, para dar era um toque lúdico típico de Fiat, né, que agora é um plásticozão preto, parecendo plástico de projeto mesmo. É a mesma coisa com essa parte inferior aqui do painel. Vocês podem notar, tá vendo? Aqui tem algumas falhas de encaixe aqui, que é algo bem normal da linha Fiat. Tá vendo a dificuldade? Não é uma dificuldade, né? Mas você tem que bater a tampa do porta-luvas para fechar. Então é um carro de execução bastante simples desde a sua essência, e com o tempo isso foi ficando mais acentuado. Como por exemplo, a gente tinha aqui um pequeno enxerto em tecido levemente espumado nessa parte preta aqui lisa, e agora é um plástico, né? Antes essas maçanetas tinham uma cor, uma textura um pouquinho diferente. Não, agora preto também. É algo que faz sentido pelo momento de mercado do carro. Uma coisa que não posso deixar de comentar, foi até o Lucas que me lembrou aqui, a mãe dele tem um Palio 2012, foi justamente o Palio que a gente avaliou, né? Este volante, além dele ter uma pega um pouquinho escorregadia, ele também é de um material, de um acabamento que muito rapidamente fica deteriorado. Então o volante começa a manchar, fica com aquele aspecto de corroído por ácido, né, que acontece em alguns carros. Esses enxertos aqui também começam a descascar, então não é exatamente uma peça de grande qualidade, apesar de ser um volante razoavelmente bonito. O volante não mudou e o cluster aqui também não mudou muito. Então a gente tem a mesma disposição dos elementos que já existia lá no lançamento do Gran Siena, só que com um novo grafismo aqui, né? Uma tentativa aí de mudar um pouco a cara do carro sem gastar muito dinheiro. É um grafismo que me remete a carros americanos dos anos 60, uma coisa meio antiga, mas, mais uma vez, considerando o momento de mercado do carro, é algo que faz sentido. Aqui nessa versão, vocês estão vendo que tem um som, né, não é original de fábrica, muito longe disso. É um carro que não oferecia mais aquele som embutido aqui no painel, né, que era essa mesma peça aqui, então é algo aí a se considerar. Em versões mais antigas você consegue encontrar um som maior, com CD player, Bluetooth, para reprodução de música e coisas do tipo, mas ele nunca chegou a receber nenhuma central multimídia, mesmo sem nenhum tipo de espelhamento. Uma coisa que é interessante comentar, essas saídas já redondas, elas eram originalmente do Palio, né? O Gran Siena, ele tinha aquele conjunto de saídas de ar multiplicadas, vamos dizer assim, dobradas, né? Então a gente tinha saídas com filetes horizontais que você fechava, né? Sem ser através desse mecanismo, mas pela aquela roldanazinha. E aqui em cima também tinha outras duas saídas de ar, né? Que direcionavam mais o ar aqui para cima. Então, como corte de custo também, as mesmas saídas simples do Palio de segunda geração. O que eu acho legal nessas saídas é que elas possibilitam assim, todo e qualquer tipo de combinação, né? Então, olha, elas giram totalmente livres, giram loucas, vamos dizer assim, né? E também você tem
um controle fácil aqui do quanto você quer que saia. Então, tá vendo? São saídas não muito bonitas, mas são muito práticas. Eu costumo gostar de saídas desse tipo. Comandos do ar-condicionado aqui também, nada muito diferente. É um carro que visivelmente não envelheceu muito bem, né, internamente e externamente. Então, uns efeitos meio estranhos aqui. Perdeu aqueles detalhes de outras cores que ele tinha, né? Ficou só um preto bem simples. E bom e velho câmbio manual aqui também, né? Na hora que a gente vem andando, a gente fala um pouquinho mais sobre essa transmissão. E aqui atrás um espaço verdadeiramente impressionante para um carro relativamente curto e com entre-eixos também relativamente curto. Então, como eu disse, aqui a gente tem 9 centímetros a mais de entre-eixos em relação ao Palio. Eu não sei se o Lucas vai conseguir resgatar uma gravação tão antiga, mas eu vou pedir com muito carinho para ele tentar botar uma cena minha no antigo Palio, né, sentado aqui atrás de mim. Mas olha só, eu tenho muito espaço aqui do meu joelho para o encosto. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura e olha, sobra mais de um palmo do meu joelho para o encosto, né? Então realmente é um espaço muito bom e aqui ainda acima com um banco comprido, olha, o banco ele vai até aqui, termina de seguir as minhas coxas. Isso inclusive ele dá um banho no Cronos, o Cronos é um carro com um banco muito curto. E aqui com uma inclinação, muita gente vai gostar, afinal de contas a gente está falando de um sedã familiar, né? Uma inclinação do banco um pouco mais relaxada. Então olha, é aquele tipo de banco que você fica um pouquinho mais deitado. Assim como acontece no Versa, por exemplo, né? Você fica numa posição mais reclinada. Se o espaço para as pernas é bom, para a cabeça, bem, é só ok. Então olha, que uns 2 dedinhos aí, um pouco menos, né, do topo da minha cabeça pro forro, e aqui nas laterais pega um pouquinho também, mas sem ser exatamente um problema. Esse espaço para as pernas é bom, esse espaço para a cabeça é ok. Bem, lateralmente não tem muito milagre, afinal de contas ele ainda é um carro estreito, né, 1,70 m. Então 3 passageiros aqui até conseguem se encaixar com um mínimo de dignidade, mas mínima mesmo, mas o ideal realmente são 2 passageiros. E sendo um carro que foi descontinuado só no final do ano de 2020, as versões mais recentes, né, já tem os 3 apoios de cabeça que são obrigatórios. Algumas versões mais antigas também tem, não sei precisar se em algum momento alguma versão mais barata perdeu este apoio central, mas isto daqui o Gran Siena não teve a maior parte da sua vida, o cinto central traseiro de 3 pontos, né? Então algo que a lei obriga. E a mesma coisa com os ganchos Isofix, tá vendo? Tem até os desenhos aqui ilustrativos mostrando onde são os ganchos. Uma coisa que achei interessante, não me lembrava disso, mas essa costura aqui do banco, ela é não que incomode, mas uma coisa que é difícil de ver em outros carros, né? E esse relevo, essa costura aqui, né, são um detalhe interessante ainda para um carro nesse momento de mercado, mas também te dá uma sensação engraçada de estar sentado em cima do cinto, né? Então para quem for um pouquinho mais detalhista, um pouquinho mais perceptivo, for comprar o carro aí para longas viagens, talvez seja algo a se considerar, né? Realmente dá uma impressão aqui de sentado em cima de alguma coisa. Em termos de acabamento, não poderia ser diferente em relação ao que a gente já viu lá na frente, né? Então, olha, tudo plástico, 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 plástico. Pequeno porta-objetos aqui praticamente inútil, aqui não cabe, bem, talvez cabe uma carteira e um celular, mas é só isso. Aqui na frente, no console central, um porta-copos, mas também bastante pequeno. Um bolso porta-revista, só no encosto do banco do passageiro. E, se no passado vocês devem estar notando, né, a gente tinha aqui as alças, né, o PQP e uma luz de cortesia, a gente tem até aqui, tá vendo? A marca no molde do teto. Bem, hoje é tudo
tudo liso, chapado, sem nenhuma luz, sem nenhum pegador, nada do tipo. Antes da gente falar do porta-malas, 2 pontos que eu não posso deixar de comentar. Primeiro, olha como essa porta abre pouco, bem pouco. O ângulo de abertura dela é bastante limitado. Então, se você vai comprar um sedã, talvez para transportar alguém que tem uma mobilidade reduzida, talvez um idoso, é importante você considerar isso daqui. A porta não abre muito e o carro não tem as alças internas, então isso pode ser um problema. E a mesma coisa acontece na frente. Então também não é uma porta com ângulo de abertura muito bom aqui na dianteira. O que é um pouco inusitado, afinal de contas, 10 anos atrás, né, já existia uma preocupação nesse sentido. Falando de 10 anos atrás, uma coisa que também é muito década passada é abrir o porta-luva e o tanque por alavancazinhas no assoalho do carro, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então você não consegue abrir nem pela chave e nem pela tampa, igual acontecia no passado, só por essas alavancas. Então, dito isso, a gente chega a um porta-malas de 520 litros. É um porta-malas muito, muito bom até hoje. Era um grande trunfo do Siena na época e realmente engolia a concorrência nesse sentido. Lembrando que ele concorria no lançamento com 207 sedã, que tinha um porta-malas pequeno. A gente tinha o Voyage, ainda tem, né, com 480 litros, o Versa com 460. E aqui, debaixo do porta-malas e por dentro, o Step, que é na mesma medida dos pneus de rodagem, um 7565 Aro 14, e aqui inclusive o mesmo modelo de pneu, Pirelli Cinturato P1 nas 5 rodas. Então, como são rodas de ferro com calotas, se você quiser colocar esse 5º pneu no rodízio, você pode, mas vale a pena ponderar se faz sentido ou não, né? Cada um tem uma abordagem para o Step. E bem, dentro desses 520 litros aqui, né, o que a gente tem além de muito espaço e ar? A gente não tem nenhum acabamento aqui na tampa traseira, então olha, é praticamente uma aula de mecânica que a Fiat nos dá aí. Então, né, você puxa aqui pelos cortes na chapa ou por fora, e uma das duas soluções é muito agradável. Poderia ter uma simples cordinha aqui, já resolveria. A gente tem uma luzinha aqui, sim, isso é um ponto positivo aqui, tá vendo onde minha mão tá? Logo aqui. Mas a gente não tem um banco rebatível, né? Então não é aquele carro que você vai conseguir deitar o banco e levar cargas mais compridas. Então é importante considerar isso. Mas, tirando esse ponto aqui da chapa, é um porta-malas até razoavelmente bem acabado, né? Então, um batente de plástico aqui, esse carpete filtro bem simples em toda a sua área. Inclusive, a parte traseira do banco é revestida, né? Então, isso é um detalhe bem interessante também. E aí a gente deixa os nossos equipamentos de referência para você ter uma ideia, né, do tamanho. Então, realmente é um senhor porta-malas. E aqui na traseira, sem nenhuma mudança visual, assim como no resto do carro. Fica aquela pegada ainda de carro dos homens de preto, né? Totalmente anônimo, que ninguém vai notar no trânsito. Esse é o Gran Siena. Vamos para a nossa volta então com o Gran Siena. Eu acabei de zerar o consumo. No final da nossa volta eu conto qual número ele fez e desses quilômetros aí que a gente está rodando com ele. Bem, vamos lá. O Gran Siena não é novidade aqui no nosso canal. O Lucas avaliou a versão Attractive 1.0, fez a versão de acabamento, só que com outro motor, né? Não faz muito tempo aqui. E o Palio, né, versão Attractive 1.0 2012, também já passou por aqui. Essa avaliação fui eu que fiz já há alguns anos. Bem, então é uma revisita interessante, né? A gente tem uma memória do carro, né, considerando o contexto da época, e agora aí, o que, 5, 6 anos desde a última vez que eu avaliei o Palio, é legal ver se as impressões continuam as mesmas ou não. E bem,
todo carro passa por um processo de melhoria contínua, né? Coisas que muitas vezes o fabricante não divulga, não explica, sequer admite que existe, mas faz, é normal, né? Linha de produção é isso, vai passando por vários aprimoramentos. E com o Gran Siena não foi diferente. Então, em relação àquele Palio que eu gravei já há muitos anos, dá para perceber aqui como algumas coisas mudaram para melhor e outras para pior. Vamos começar pelo que foi a mudança positiva. A gente tem um acelerador muito mais fácil de usar hoje do que naquela época do Palio. Então ainda existe uma certa característica de botãozinho liga e desliga, que infelizmente é algo típico dos carros da Fiat, mas aqui está muito melhor do que já foi no passado. Então é um carro que você consegue dirigir com um pouquinho menos de tranco do que acontecia, apesar deles ainda acontecerem mais do que o ideal, né? Isso quando eu penso em progressividade de acelerador. O freio também está bem menos borrachudo, um freio com pedal mais firme do que era antes. Ainda não é um freio de pedal firme como, por exemplo, o Up, que vocês viram aqui na minha frente agora, mas já não é aquela pegada borrachuda, esponjosa, igual acontecia antes. O câmbio é a mesma transmissão C513, que já é padrão da Fiat há muitos e muitos anos, só que também ele está com uma sensação de melhor de qualidade dos engates. E aqui, muito provavelmente, a gente já está falando mais de variabilidade de produção do que exatamente uma melhoria, né? É uma transmissão já usada na linha Fiat desde o final dos anos 90, surgiu justamente para equipar o então novo Palio, né? A primeira geração que foi lançada aqui no Brasil, e continua sendo essa mesma transmissão. Então, é um câmbio razoavelmente preciso, não tem um nível de precisão como um da Volkswagen, como um da Chevrolet ou da Hyundai, mas também não é aquele terror que muita gente diz. A gente fez algumas trocas rápidas aqui, justamente porque a gente sabe que esse câmbio já tem um histórico de arranhar, e com a gente não arranhou. Talvez seja pela baixa quilometragem do carro, aqui a gente está falando de um veículo com 5.000 quilômetros rodados, então talvez isso seja um fator. Mas é um câmbio de engates razoavelmente preciso, sim. O engate é um pouco longo também, mas nada que seja um problema. E leve, bem leve. Isso como a embreagem também, não tão leve quanto se espera para um carro 1.0, mas também longe de ser pesada. Falando em embreagem também, aqui mais uma novidade pelo que a gente notou. No antigo Palio que a gente avaliou, ele usava uma embreagem com acionamento a cabo. Uma embreagem com acionamento a cabo, ela tende a ser mais pesada, ela tende a ter uma sensação de acoplamento um pouco menos precisa, o pedal tende a subir muito à medida que o disco vai se desgastando, e que agora aparentemente nós temos uma embreagem com acionamento hidráulico, ou seja, o fluido do freio é compartilhado com esse acionamento da embreagem. Então é um pedal um pouco mais leve, é um pedal que não vai ter essa variação de altura com o passar dos quilômetros. Então é o padrão de mercado também, deixando isso claro, né? O Palio lá em 2011, com essa embreagem a cabo, ele já fugia, né, do padrão. Então é bom ver que essa evolução positiva chegou aqui no Siena. A direção continua tendo assistência hidráulica, mesmíssima assistência hidráulica, mas uma coisa muito interessante também, como o outro Palio que a gente avaliou era o carro da mãe do Lucas, né? Então é um carro que ele conhecia bem, de cor e salteado. E olha, sabe quando você, no caso do carro com direção hidráulica, esterça o volante ao máximo e você escuta o barulho da bomba, né, chegando no limite? Afinal de contas, não é nem muito bom você fazer isso, por mais que tenha uma válvula de alívio na bomba. No antigo Palio você escutava um ruído bem característico, uma coisa nesse estilo. Aqui no Siena você ainda escuta, mas é muito, muito, muito mais baixo do que era antes. Então é um sinal aí de
de melhoria, né, contínua desses 10 anos aí que ele vem sendo fabricado. E ainda falando em direção, ela tá mais pesada do que eu me lembro ser. Então se você busca um carro aí com direção bastante leve, talvez o Siena não seja uma boa recomendação. Lembrando que aqui nós temos pneus 175, 65 aro 14, então é um pneu estreito, sim, pneu estreito. Esse modelo que a gente tem aqui, que é o Cinturato P1, não é um pneu pesado de manobra. Eu digo isso porque é um pneu que eu já tive no meu carro. Me lembro que quando eu coloquei ele, era bem perceptível como a direção ficou mais leve. Então é realmente uma característica nova aqui dessa direção. Então uma direção hidráulica com a centragem poderia ser um pouco melhor, razoavelmente pesada em velocidade de manobra, ganha um pouquinho mais de leveza quando se anda, né? Mas é uma direção hidráulica, né? Não tem muito como fazer milagre com uma solução que já é algo mais antiga. De suspensão, a gente também tem um carro mais firme do que a gente tinha antes. Na semana passada a gente avaliou a Estrada, agora no começo do ano a gente avaliou o Pulse, e eu me lembro de que nas avaliações deles eu comentei como nos últimos tempos os carros da Fiat estavam ficando com uma suspensão perceptivelmente mais firme, não duro de jeito nenhum. Ainda são carros com um bom curso de suspensão, uma progressividade mais do que elogiável, mas não é aquele carro que você nota ter uma certa falta de compostura em algumas irregularidades. Então me lembro muito bem disso dos primeiros Gran Sienas, que você passava em algumas irregularidades que, por exemplo, pegavam só o lado direito do carro e ele sacolejava bastante. Aqui não acontece isso mais, então realmente parece que a carga dos amortecedores ficou um pouquinho mais alta, mas ainda assim o carro isola bem o que está acontecendo, né, com as rodas no piso. Então não é um carro que vai bater em qualquer buraco, não é um carro que transmite muita aspereza do solo, não, de maneira nenhuma. E aqui essa medida de pneus e modelo de pneus também ajuda bastante. Faz sentido pro perfil do carro e pro que ele mira. Mas vamos lá, vamos aproveitar esse sinal aqui. Não vai dar para sair pisando muito, né? Mas vamos lá, vou ficar de primeira, vou segurar um pouquinho e vou pisar fundo em 3, 2, 1. Escutaram como o motor é bem barulhento, né? É o típico motor Fire, sem tirar nem pôr. Então, de positivo, não muita coisa. Não que seja um motor ruim. Pegada embaixo dele é ok, é só ok. Tá falando aí de 12,5 kgfm de torque. A potência máxima dele é só ok. A gente está falando de 88 cavalos. Lembrando que esse carro está abastecido com álcool e esses números são com álcool. E uma coisa que era muito ruim no Fire, melhorou um pouquinho com o tempo, mas aqui no Siena realmente isso fica escancarado, é como esse motor não gosta de girar. É um motor que cresce de giro com uma dificuldade perceptível. Vocês perceberam como ele é bem barulhento, mesmo com essa manta debaixo do capô, que, lembrando, ela tem mais o papel de isolar o ruído para quem está fora do carro do que para quem está dentro do carro. Mas é um desempenho que não impressiona de maneira nenhuma. Como eu disse, o número, né, a potência máxima não é nada demais. É aquele carro que, se você souber dirigir, se você souber usar um câmbio manual, você não vai passar raiva, de jeito nenhum. Mas também você precisa pensar um pouco antes de entrar em via rápida, se você estiver totalmente parado. Você precisa, você quer arrancar forte, você precisa levar o giro mais alto, sim. É bem um carro manual que exige que o motorista seja muito consciente, que infelizmente no mundo de hoje anda ficando cada vez mais raro. Mas é um desempenho totalmente razoável, não nenhum destaque positivo e tão pouco negativo, é dentro do que se espera. Então vamos lá, vamos falar agora do consumo.
Bem, nessa volta que vocês deram com a gente, que vocês nos acompanharam, o Siena está abastecido com álcool, como eu comentei aqui, e a gente fez uma média de 6,1 km por litro. O de bairro, vocês viram aqui que a gente não conseguiu desenvolver velocidade alta, vocês notaram também que a gente deu algumas aceleradinhas. Então, é um número aí que, ok, faz sentido considerando principalmente o uso do ar-condicionado, que, importante dizer também, está deixando a desejar. Hoje é um dia de calor razoável aqui em São Paulo e o ar-condicionado a gente deixou um tempinho ligado no 4 aqui antes da gente começar a andar com o carro para poder, aliviar um pouco, mas ainda assim não fez muito milagre. Trânsito muito travado, como por exemplo avenida entupida de gente, de carro, arranque para, fila, sinal, com o ar-condicionado ligado, muito tempo parado mesmo. Esse carro aqui ficou na faixa dos 6, 7 km por litro. Uma situação aí não muito diferente do que a gente está vendo agora em termos de número, em termos numéricos. Em avenidas mais expressas, na casa dos 11, 12 km por litro, sem ar. Em avenidas de 50, 60 km por hora, na casa dos 9, 9,5 km por litro, também sem ar. Então, a questão da idade do motor fica bem perceptível quando a gente pensa em consumo, quando a gente olha para o consumo. E uma coisa que é até interessante notar em termos de eficiência do motor, essa questão da dificuldade que ele tem para subir de giro, que é um indício de como ele é um motor com muito atrito, ou seja, acabar gastando mais por conta disso, e até mesmo o freio motor bem intenso que ele tem, que também é um sinal de motor que funciona com muito atrito e por isso segura bastante o carro quando você não está acelerando. Depois da nossa breve revisita então ao Gran Siena, agora na versão 1.4, vamos então aos pontos positivos e negativos deste clássico sedã da Fiat. O primeiro ponto positivo é o espaço traseiro. Mesmo sendo um carro de entre-eixos relativamente modesto, um carro relativamente curto, aqui a gente tem uma configuração interna de bancos que favorece e muito o espaço traseiro, Então, mesmo quando você compara com o Cronos, que é o seu sucessor direto, é um carro que ainda convence, inclusive com uma acomodação bem razoável, com bancos que apoiam bem as pernas, numa inclinação até um pouco mais relaxada. O segundo ponto positivo é o porta-malas. Com 520 litros, ele não deixa nada devendo em relação ao Cronos, mais uma vez o seu sucessor direto, e até mesmo outros carros mais modernos, como o Virtus, que também fica aí na faixa dos 520, 525 litros de porta-malas. O terceiro ponto positivo é a robustez. Sendo um carro já muito conhecido no mercado, um carro com muitos anos de estrada, um conjunto mecânico mais do que provado, ele é muito conhecido por mecânicos, pelo mercado, então em qualquer lugar, seja nas grandes capitais, seja no interior, é um carro que você tem facilidade para fazer a manutenção dele, encontrar as peças, e tudo isso a um custo mais do que razoável para quem busca um carro aí que realmente vai ser barato de manter. Então isso passa pelas peças do motor Fire, que já é um motor antigo, de peças simples, manutenção fácil, como também pela medida dos pneus aqui, que é uma medida bem tradicional, um 75, 65, aro 14. Então percebe-se que tudo nele é pensado para ser realmente barato de manter, barato de substituir, barato de comprar. Mas nós temos também dois pontos negativos que incomodam bastante nele. O primeiro ponto negativo é ergonomia. Eu me lembro disso já me incomodar, na época que ele foi lançado, lá na época quando a gente avaliou o Palio, e com o passar dos anos isso ficou ainda pior à medida que novas referências foram aparecendo no nosso mercado e novas referências foram sendo avaliadas por nós aqui no canal. Então é realmente um carro com uma posição de dirigir um pouco difícil de se encontrar em termos de posição de dirigir. O banco não é dos melhores, definitivamente deixa a desejar, falta apoio lateral, o apoio na lombar é ok, mas falta apoio aqui para o topo das costas, falta um ajuste de distância do volante, falta um ajuste de altura do banco. Então é um carro realmente que não agrada muito neste ponto.
E o segundo ponto negativo é a simplicidade do projeto. Então eu e o Lucas, a gente estava conversando aqui, entra a idade do projeto ou simplicidade do projeto? E a gente decidiu seguir com simplicidade porque o Gran Siena, 10 anos de mercado sim, mas ele não chega a ser o competidor mais velho nessa categoria, né? Inclusive quando a gente estica um pouquinho e bota alguns carros que também saíram de linha recentemente, fica na cara que, mesmo com esses 10 anos de estrada, já lá no começo dessa jornada, era um carro de execução bastante simples. Então a gente pega, por exemplo, o Voyage, que é um carro de 2008, o Prisma, que foi lançado em 2012, o HB20 Sedan, lançado em 2013, a gente pega o Logan, lançado em 2014. São todos carros, todos eles são carros que envelheceram de maneira muito melhor do que o Siena. Então essa questão é percebida nesse ponto da ergonomia que eu comentei, isolamento geral de ruídos e vibrações, nessa questão do ângulo de abertura das portas. Então é algo que incomoda no dia a dia, especialmente se você considerar que ao longo desse tempo, quando o Siena assumiu de vez essa posição de ataque aí na faixa de entrada dos sedãs compactos, ele foi ainda mais simplificado. Então o acabamento foi simplificado, questão de material fonoabsorvente também foi simplificado. Então é um carro que dá uma percepção de ser muito mais antigo do que ele efetivamente é. E até entrando talvez num ponto já mais subjetivo, visualmente ele é um carro também que não envelheceu bem. As linhas ficaram cansadas bem rapidamente. Então percebe-se aí que faltou lá em 2012, lá em 2011, um pouquinho mais de capricho e carinho no projeto e na execução desse carro. Anônimo, desinteressante, talvez até mesmo deprimente. Esses são alguns dos adjetivos, né, que eu comentei lá no começo do vídeo, que muitas pessoas usariam para definir o Gran Siena. E bem, não dá para dizer que essas pessoas estariam totalmente erradas. Ele é realmente um carro muito simples. Para quem busca simplicidade a todo e a qualquer custo, o Gran Siena pode sim ser uma solução, pode sim ser uma saída. Com as devidas proporções aí, né, com exagero poético, diria que talvez fosse até um sucessor espiritual do Lada Laika, tamanha simplicidade desse carro. Mas quando ele foi descontinuado agora no final do ano de 2021, é um carro que já custava cerca de 73, 74 mil reais, o que é um valor muito mais alto do que ele deveria, né, ser, mas ainda um pouco abaixo, razoavelmente abaixo de seus concorrentes mais modernos. Lembrando que este valor era o preço de tabela sugerido para a pessoa física. Esse carro aqui, em final de vida, a Fiat já partiu para uma estratégia mais agressiva de pessoa jurídica com ele, mas sendo um modelo aí já com bons 10 anos de história, bons 10 anos de trajetória, as possibilidades no mercado de usado são praticamente infinitas. Então você pode levar um 1.0 básico, um 1.4 intermediário razoavelmente equipado, um 1.6 topo de linha, inclusive com câmbio automatizado ou teto solar. Nesse tempo todo, muitas opções foram vendidas, diversas configurações de acabamento e motorização. E para você que gosta do Gran Siena e sonha com o Gran Siena, vale mais a pena olhar para modelos um pouquinho mais antigos, mais equipados, e não tanto para esses novos, que realmente vestir a carapuça do carro dos homens de preto, anônimo, inexpressível e que passa completamente batido nas ruas e, bem, acabou largando o nosso mercado aí justamente por essa pegada que já não convencia tanto e pelas novas regras de emissão. Dito isso, encerramos aqui a avaliação do Gran Siena 1.4. Lembrando que aqui no canal o Lucas também já avaliou a versão 1.0 nessa mesma configuração de acabamento, a Attractive. Então a gente vai deixar esse vídeo aqui linkado para vocês poderem assistir também. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On. Até lá, pessoal!